Não temos dinheiro, filha. A voz de Mateu estalou na confeitaria como se tivesse saído de um lugar sem destino. A frase foi pequena, cortante, atravessou a vitrine cheia de bolos e enfeites e ficou pegada no ar entre as prateleiras. Luna, com os olhos enormes e a cabeleira encaracolada, olhou para o pai como quem espera que o mundo conspire a favor de um desejo simples. Um bolo com velas para o 4º aniversário, no meio do dezembro que cheirava a canela e pinho. A caixa de papelão branca sobre o balcão parecia maior do que devia para a vida deles. Havia confetes de açúcar presos na tampa e um laço torto. Mateu mexeu a carteira mais uma vez, as mãos atoladas em graxa e ternura. Contou as moedas num gesto que já conhecia bem. Aquelas mesmas moedas pagavam óleo do carro, luz da oficina, um saquinho de leite quando Lucia não podia ajudar. Ao ver que não dava, a garganta subiu, espessa. Ele conseguia ouvir as vozes ao redor, leves como pena. Olhares de pena, sussurros, um silêncio social que tem peso. Ela apareceu como se tivesse saído de um quadro de Natal. Cabelo preso, casaco longo, luvas de couro, uma bolsa que cabia em um braço e um cartão no outro. Carolina sorriu com os olhos primeiro, não com a boca, e antes que Mateu pudesse dizer algo que aumentasse a ferida, ela estendeu o cartão e pediu para a caixa ser embrulhada. Pagou sem pressa, como quem paga pelo direito de ser boa, e deixou para trás um cheirinho de perfume caro que parecia assustar os enfeites simples da confeitaria. Mateu tentou pegar o gesto e transformá-lo em moeda de próprio esforço. "Eu posso devolver", disse, a voz baixa, carregada de uma mistura de orgulho e constrangimento que ele não sabia disfarçar. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre honra, sobre não admitir que naquele dia precisavam da piedade de alguém que morava em outra parte da cidade, com ruas largas e janelas sem cortinas. Carolina sacudiu a cabeça. Os olhos dela encontraram os de Luna por um segundo, e algo ali, um equilíbrio frágil entre desistência e curiosidade, mudou dentro dela. "Não precisa", respondeu, com a calma de quem já havia pago muitas contas sem se perguntar se fez bem. Mas havia também um traço de inquietação. O rosto do homem, os coturnos sujos, aquela maneira de proteger a filha como se o resto do mundo fosse perigoso demais. Mateu saiu da confeitaria com a caixa nos braços, sentindo o olhar de algumas pessoas como lâminas. Lá fora a rua cheirava a churrasco distante e a fumaça de carros antigos. Luna segurou o laço do presente como uma bandeira de vitória, e na caminhada de volta contou alto para o pai sobre o bolo com cobertura de morango que ela escolhera, sobre as velas que brilhariam como estrelinhas. Mateu riu por dentro, porque sabia que riso era combustível que se precisava economizar. Naquela noite, quando a luz do sótão da oficina fazia sombras longas e Luna dormia com o rosto amassado na almofada, Mateu abriu o estojo da pequena caixa e contou, mais uma vez, o que devia. Com a casa em volta dele quieta como um abrigo, jurou que devolveria cada peso. Não aceitava favores que o colocassem em posição de dívida diante de uma criança que precisava ver o pai como quem sustentava o mundo, não como quem mendiga um pedaço de festa. O compromisso, repetido em silêncio, tinha um gosto de ferro na boca, como se prometer fosse um mecanismo de defesa contra a vergonha. Se essa cena te tocou, conta nos comentários o que você faria no lugar do pai, e fica comigo até o fim dessa história. Nas horas seguintes, o nome dela apareceu na cabeça de Mateu como um anúncio que teima em piscar. Carolina Sandoval. Havia outdoors com o rosto dela em áreas ricas da cidade e matérias em sites que falavam de sua família, de hotéis, do conselho que presidia. Mateu pesquisou no celular enquanto raspavam um motor, os dedos marcados pela graxa deslizando pela tela brilhante. Encontrou fotografias glamurosas. Ali, entre sorrisos coreografados e discursos sobre responsabilidade social, havia também homens internos que sorriam por conveniência. Rafael, o nome que voltava como nota dissonante, surgia em fotos de eventos e colunas sociais. As páginas mostravam uma vida que tinha contornos de vitrines. Ele sabia o suficiente para entender a distância. Sabia que quem paga tem margem de manobra que quem recebe não tem. Sabia, acima de tudo, que aceitar caridade podia ter um preço que não se desfazia com notas empenhadas no troco. E por isso, a promessa de devolver não era teoria, era escolha. Ele acordou cedo no dia seguinte com o som habitual da oficina, portas de metal rangendo, rádio velho tocando uma canção que lembrava Helena.
A lembrança dela vinha às vezes como um vento que derruba portas. Sorriso, costume de pôr café forte, jeitinho de ajeitar o casaco dele antes de sair. Helena tinha partido há 2 anos. Nada naquele tempo havia suavizado a falta de rituais que ela preenchera. Lucia, a irmã, apareceu mais tarde trazendo um pacote de fraldas que a vizinhança havia juntado. Ela tinha os óculos tortos e o sorriso prático de sempre, voz que equilibra as decisões. Não é vergonha aceitar coisa boa de vez em quando, Mate. Mate negou com um gesto. Lucia segurou a mão dele por um segundo, um toque que dizia, eu sei. Nas conversas rápidas entre um parafuso e outra, a oficina era ao mesmo tempo mercado de princípios e lugar onde as realidades eram trocadas por soluções objetivas. Conserta-se, repara-se, presta-se atenção. Do outro lado da cidade, numa casa que parecia ter sido projetada para abrigar a ausência, Carolina olhava para os enfeites de Natal e sentia um vazio fino como um arame. As paredes brilhavam, o piano estava afinado, mas a casa não tinha a bagunça de um lar que respira. Havia objetos escolhidos por curadores e mantidos por empregados. O irmão, Sebastião, ligara pela manhã com uma pauta de compromissos e uma voz que quase não deixava espaço para recusa. Precisamos que você compareça à reunião do conselho. O Rafael vai estar lá. É oportunidade para alinharmos a estratégia de presença da família. A frase foi dita com a precisão de quem manuseia documentos, sem indagar sobre o desejo próprio. Carolina desligou e segurou o telefone por um instante, os dedos deslizando pelo vidro. Ela lembrou da confeitaria não como quem lembra de um presente, mas como quem lembra de um impulso. Pagou porque viu 2 corpos pequenos precisando de festa. Pagou porque aquele pai, com suas mãos trêmulas e seu orgulho exposto, lhe trouxe uma sensação que nem todas as festas que ela organizara conseguiam reproduzir. Uma verdade crua. Há anos ela respondia por números, por resultados, por decisões que eram a soma das expectativas alheias. Aquele gesto simples de comprar um bolo para uma família que não podia foi a primeira coisa naquele mês que não teve planilha. Havia outro ponto sob a superfície. Carolina lidava com uma solidão antiga que algumas noites pintava de cinza o rosto. Não era apenas falta de companhia. Era a sensação de que sua vida se reduzia a papéis, ao cumprimento de papéis, e que quem a cercava havia mais como representante de um legado do que como pessoa que sangra. No escritório da mansão, uma foto sua com o conselho era a imagem que com mais frequência a lembrava do preço de seu lugar. Um lugar com vistas para a cidade, mas sem janela para o que se passava na rua, onde uma menina pequena sonhava com velas. Na tarde em que decidiu aparecer na oficina, Carolina não sabia ainda por que o fazia. Dizia a si mesma que era para devolver a gentileza de alguma forma concreta. Queria que o homem não sentisse a necessidade de retribuir com a própria dignidade. Mas havia também algo como curiosidade. Ela já tinha pago por experiências que eram etiquetas de caridade. Raramente, porém, ela procurara o que pagara. Chegou dirigindo um carro discreto demais para o padrão de sua família, o capô polido refletindo as nuvens baixas. A oficina era um quadrado de som e cheiro diferentes, metal, borracha, café forte. Trabalhadores erguiam as cabeças quando a porta de ferro subiu. Mateu limpava as mãos no pano quando a mulher elegante entrou. Ele a reconheceu imediatamente, mas tentou guardar a surpresa como se fosse um líquido precioso. Ela caminhou devagar, olhando para o chão como quem busca uma marca familiar. Não havia a pressa de quem compra uma imagem. Havia a calma de quem procura algo que não sabe nomear. Boa tarde, disse ela, sem floreios, com um sotaque que não tentou disfarçar, e que por si só dizia mais do que palavras. Meu carro quebrou. É só um problema simples, acredito. Um farol queimado, talvez. Mateu inspecionou o veículo como quem avalia um poema. A frente estava baixa, havia uma pequena lasca na pintura, e o farol direito cintilava com uma falha hesitante. Ele manteve distância do gesto simbólico que aquela visita representava. Não precisava de caridade, podia no máximo aceitar um trabalho que fosse justo. Posso ver amanhã cedo? Perguntou. A oficina estava cheia de barulho, mas a voz dele foi firme. Me cobre o serviço como qualquer outro carro. Havia uma expectativa no modo como ela ouviu. Carolina sorriu, não exibindo seu cartão nem a possibilidade de acelerar o processo por influência. Pago o preço justo.
Quero que seja você mesmo a consertar. Quero conhecer o lugar onde as coisas se resolvem sem reuniões. Ele percebeu que ela queria algo que não poderia comprar com dinheiro, presença real. E aceitou, com um método que era o seu legado, cobrar pelo trabalho e devolver dignidade na restituição. Marcou o concerto para a manhã seguinte. Quando ela saiu, deu-se conta de que pôs no bolso do casaco um pequeno desenho que Luna havia rabiscado na tarde anterior, sem que ele tivesse percebido. A menina havia pintado uma mulher sorrindo, segurando um bolo. Era algo primitivo e perfeito. Naquele dia, o bairro quente da oficina conversou por si. Dom Estevão comentou no portão, sacudindo a cabeça em aprovação disfarçada. Ela parece gente boa, Mateu. As palavras foram proferidas com a força da curiosidade. Havia um arranjo curioso. A cidade se acostumava com a generosidade pontual de sua elite, mas quando a generosidade vinha sem espetáculo, era como um tipo de heresia. As pessoas queriam ver sacrifício, clamor, notícia. Estavam desconcertadas quando as pessoas simplesmente ajudavam. Mateu foi para casa com a caixa do bolo guardada no armário da cozinha, em cima de uma vassoura velha. Luna perguntou por que a senhora fora embora. Ele respondeu com a verdade que caberia numa criança. Ela nos ajudou hoje. E sorriu, porque toda a explicação dele poderia ser simplificada em conforto. A promessa dele de pagar não cessou. Mais do que nunca, havia um sentido prático naquilo. O que quer que viesse daquela visita, ele não queria que seu valor como homem e pai fosse atrelado a uma dívida involuntária. Por trás das paredes de vidro e do carro que ela deixara, Carolina sentiu algo parecido com um fio acender. No dia seguinte, antes de entregar o carro, ela telefonou para o coordenador de eventos e cancelou uma entrevista, que na planilha poderia render aplausos. O gesto foi pequeno e também enorme. Em sua agenda, o tempo era moeda. Ainda assim, aquele equivalente a 1 hora retirado de um calendário construído por expectativas foi o começo de algo que ela não conseguia nomear. Talvez fosse uma tentativa de ajustar a balança entre aquilo que comprava e aquilo que vivia. Quando voltou à oficina, a paisagem era outra. O sol de dezembro cortava a poeira, o cheiro de óleo era mais íntimo, e Luna correu para a porta para ver quem vinha. O encontro foi curto na superfície e denso de possibilidades por baixo. Luna soltou um riso que pegou como vento e tocou a mão de Carolina com a mesma naturalidade com que tocou a de Mateu na confeitaria. A criança não tinha biblioteca de convenções, sabia apenas do calor humano. A mão pequena na mão da mulher rica foi uma ponte que surpreendeu a todos. Mateu pegou o serviço com a mesma seriedade com que costuma pegar qualquer trabalho. Fez diagnóstico, explicou peças, disse quanto tempo levaria. Não quis concessões. Carolina ouviu sem pedir favores. Quando ele falou do valor, ela assinou a ordem de serviço com uma caneta simples, e por um momento foi quase triste ver que aquele contato era tão banal. Uma assinatura, um recibo. Mas havia ternura naquele papel. Era a formalidade que, paradoxalmente, resgatava o homem que ele queria ser. Ao final da manhã, enquanto o carro era levantado pelo macaco e Mateu se debruçava sobre o motor, Carolina ficou sentada num banco de plástico observando. Não tinha ninguém para explicar a inquietação que a visitava. Olhava as mãos dele, as unhas curtas com picos de graxa, a concentração que parecia corrigir erros do mundo com movimentos precisos. Entre as ferramentas, havia uma disciplina que ela admirava como quem aprende uma linguagem nova. E quando Luna se aproximou para perguntar por parafusos que brilhavam, ele explicou com paciência. Pequenos gestos de normalidade. Pequenos milagres cotidianos. A presença dela era como uma luz nova sobre objetos que já conhecia. Mateu percebeu que aquilo não era o fim da história. A cidade inteira parecia pronta para sussurrar teorias sobre por que uma mulher como Carolina viera até uma oficina escura. Seria caridade? Seria fetiche de poder? Seria curiosidade autêntica? Ele preferiu pensar que era uma abertura, e manteve o coração cauteloso. Antes de sair, Carolina deixou um envelope sobre a mesa com o comprovante do pagamento e um bilhete curto. Obrigado por consertar meu carro. Até mais. Não era um bilhete que apagasse constrangimentos, nem uma permissão para esquecer o que havia sido oferecido antes. Era, no entanto, um gesto com contornos de normalidade. Um convite sutil para que aquela troca não ficasse presa ao acontecido no balcão da confeitaria. Quando a oficina fechou às 6, Mateu saiu para calçar o casaco e encontrou o envelope. O bilhete queimou,
com a mesma intensidade das promessas. Ele o guardou no bolso, ao lado das chaves velhas do carro da família, e pensou nas maneiras pelas quais o mundo distribui as coisas. Chance, dinheiro, atenção. Havia no gesto dela algo que o atraía e o incomodava em medidas iguais. No fim daquela tarde, enquanto a cidade acendia uma a uma suas luzes natalinas, Carolina subiu em seu carro com um desenho contra o vidro. O rabisco de Luna. Dobrado com cuidado. Olhou para a imagem durante um semáforo vermelho. Tentou entender por que aquilo doía e aquecia ao mesmo tempo. Voltou para a rua grande e enfeitada e por um momento desejou trocar peças de sua própria vida com alguém disposto a consertá-las, sem perguntar o preço. Mateu, por sua vez, fechou a oficina com um cuidado especial. Trancou a porta como quem põe um cadeado num coração que ainda não se abriu totalmente. A promessa de pagar o bolo continuava ali, grudada a um momento que, sem querer, começava a se expandir. Havia coisas que não se resolvem com notas. Havia outras que se resolvem com trabalho. E era no trabalho que ele depositaria a restituição. Não para apagar o gesto dela, mas para manter a dignidade intacta aos olhos da filha, que o via como pilar. Ao fechar a luz, ouviu, como de costume, uma campainha de memória. O som de uma risada da Helena que, vinda da cozinha, parecia revestir a casa com traços que já não pertenciam a ele, mas que ainda o ensinavam a ser pai. A cidade lá fora continuava, indiferente e viva. Ele caiu no colchão com o pensamento voltado para o 25 de dezembro. Faltavam poucos dias para o aniversário de Luna. Entre as listas mentais de fornecedores de peças e compra de vela, havia agora também uma dúvida nova. Como manter o orgulho e, ao mesmo tempo, aceitar que o mundo não é um reflexo apenas do esforço individual, mas também da generosidade que, por vezes, cruza a rua sem pedir aplausos. No silêncio do quarto, Luna murmurou algo enquanto adormecia. A senhora do bolo vai voltar? Mateu beijou a testa dela e, sem responder com palavras, prometeu com o corpo aquilo que poderia pagar com trabalho. Ainda não sabia como os passos seguintes dariam forma à ponte entre os dois mundos. Sabia, porém, que algo na cidade havia mudado. Um nome aparecera no contorno da sua vida, e uma caixa branca com um bolo dentro ocupava um lugar que antes era vazio. Na manhã seguinte, quando a oficina abriu, havia um pequeno fluxo extra de curiosos nos arredores. A notícia de uma socialite em um lugar simples viaja em passos largos. Fotos amadoras começaram a circular em grupos de mensagem. Alguém registrou Carolina saindo do carro com o desenho infantil no bolso, e uma vizinha comentou com ar atônito. Essas histórias vão se costurando com opiniões. Algumas sussurravam que era gesto isolado, outras já alinhavam teorias. O que ninguém poderia prever é que um laço frouxo entre a confeitaria e a oficina estava prestes a tecer uma trama que envolvia orgulho, escolha e sacrifício. Quando Mateu levantou o capô do carro dela para inspecionar melhor, algo no motor revelou um problema maior que o farol que justificara a vinda, uma peça com folga que poderia causar um estrago. Ele a chamou para explicar. Carolina olhou para o motor com a mesma honestidade de quem reconhece uma falha em si. Ao aceitar o orçamento, fez o que sempre fazia com tudo que considerava importante. Avaliou custos, mas também perguntou quanto tempo. Não queria apenas que seu carro ficasse como novo. Queria entender o ritmo daquele trabalho, o esforço humano por trás de cada parafuso apertado. Mateu disse 2 semanas. 2 semanas para ajustar, encomendar peças, dar conta do serviço sem atropelos. Carolina ouviu, e por um segundo o quadro voltou à mesa. Compromissos no conselho, almoços com investidores, o calendário como jaula. Ela marcou as 2 semanas, não para mostrar poder, mas porque pela primeira vez em muito tempo resolveu esperar. Era uma espera diferente, não a espera conveniente de quem delega, mas a espera pacientemente posta à prova do cotidiano. O motor fechado, as mãos de Mateu tinham mais graxa do que costume. Carolina agradeceu com sinceridade. Havia algo naquela gratidão que não pedia nada em troca e que, ao mesmo tempo, abria portas. Ao sair, deixou um convite irregular, a promessa de voltar para ver o carro e, talvez, para ver como Luna estava. Não era um convite formal, era a semente de um relacionamento que ainda não sabia seu nome.
Mateu observou o carro afastar-se pela rua e sentiu no peito um aperto que misturava cautela e expectativa. Ele sabia que a cidade seria barulhenta com sua nova história. Sabia também que sua filha agora tinha imagens de riqueza que não batiam com o que viviam. Mas acima de tudo, havia um elemento que não se podia comprar, a sensação de que talvez haveria alguém disposto a entrar em sua vida sem pedir um pedestal para apoiá-la. Quando fechou a oficina naquele dia, viu no bolso o desenho de Luna. Sorriu de maneira cansada e adiantou pela primeira vez em muito tempo uma pequena ideia de futuro. Se tivesse que aceitar ajuda, que fosse de um jeito que preservasse o trabalho que já vinha fazendo. Que fosse com compromisso, com troca e não com esmola. E enquanto a cidade se punha em luzes de Natal, a oficina permaneceu com sua própria iluminação, um ponto de calor num quadro maior, esperando pelos passos que viriam de novo. Os dias que seguiram foram pequenos episódios costurados em rotinas. Carolina voltava de vez em quando à oficina, sempre com um propósito que confundia as pessoas. Não vinha para ostentar, vinha para ver. Trazia revistas, às vezes um livro que tinha achado curioso, às vezes bolachas artesanais para Luna. Ficava sentada num banco de plástico, observando o movimento como quem aprende um ofício novo com os olhos. Mateu fazia o trabalho e falava pouco sobre o que sentia. Suas palavras eram trocadas por gestos, uma ferramenta passada, um sorriso contido, e isso era suficiente para que a tensão entre eles não explodisse em orgulho ferido. Luna passou a correr pelo quintal da oficina como quem visita duas casas. Ela ajudava com pequenos recados, entregar uma arruela, pegar um pano. Não entendia a etiqueta ou classes, só respondia ao calor. À tarde, desenhava no chão com giz e inventava histórias em que o pai consertava carros voadores e a senhora elegantíssima era a madrinha que salvava festas. Esses desenhos se tornaram uma espécie de mapa emocional. Em algumas figuras, Mateu segurava chaves e olhava sério. Em outras, Carolina usava um avental que parecia saído de um sonho. Pouco a pouco, a proximidade deixou de ser apenas observação e virou convivência. Entre uma encomenda e outra, Carolina aprendeu a abrir a tampa de um radiador sem desajeito. Mateu ensinou a pequena Luna a trocar uma vela e riu como se fosse a primeira vez que via algo tão simples, transformando o presente em esperança. As conversas que surgiam eram feitas de cuidado e perguntas diretas. Como foi que você aprendeu isto? E se eu errar, me ajuda? Quais peças devo ter em casa? Nos silêncios havia um entendimento tácito. Aquilo não seria uma novela de gratificações fáceis. Era, ao contrário, um espaço de trabalho e de construção. Carolina também trouxe à tona suas próprias fraturas, de forma gradual e sem alarde. Em uma tarde de chuva fraca, depois que os motores aquietaram, ela contou a Mateu, sem dramatizar, que enfrentava dificuldades de saúde que a faziam repensar planos previsíveis. Não mencionou termos clínicos com excesso de detalhes. Falou da sensação de privação, de um corpo que não respondia sempre como se esperava, e da perda de um futuro que muitos esperavam ver escrito sob seu nome. Ele ouviu com os olhos fixos num parafuso, e uma ternura que não precisava se justificar. Havia ali uma partilha. Ela, acostumada a resolver problemas com recursos, sentia-se pequena diante do que não podia controlar. Ele, cujo mundo era resolver com as mãos, reconhecia na vulnerabilidade dela algo parecido com perda. Eles se aproximaram sem pressa, com encontros que pareciam pequenas cerimônias. Primeiro um café improvisado em que Lucia trouxe empanadas, depois uma tarde em que Carolina ajudou a pintar uma caixa de madeira que serviria de mesinha para Luna. Uma noite, quando o rádio tocou uma canção antiga e a chuva bateu forte contra a lona metálica da oficina, houve um momento que mudou o ritmo entre eles. Carolina, molhada até a altura do casaco, segurou as mãos calejadas de Mateu para aquecê-las e, sem intenções apressadas, encostou a testa na dele. Foi um gesto de desarme. Ele a olhou por um instante, as luzes do poste cortando o rosto dela, e a boca dele se curvou num sorriso breve e contido. O beijo que veio depois foi pequeno, prudente, mas trouxe a promessa de algo mais. Não era a consumação, era a aliança. Enquanto a relação virava um arranjo de encontros e confidências, a cidade prestou atenção. Fotos amadoras feitas por vizinhos começaram a circular em grupos. Uma mulher elegante dentro de uma oficina, uma menina com as mãos sujas de tinta, um bilhete esquecido sobre uma mesa. A notícia não era apenas gossip,
Era a prensa de um mundo que gosta de empilhar explicações. E, como em todo lugar onde o íntimo vira espetáculo, a narrativa pública foi rápida em atribuir intenções que não existiam, que ela buscava redenção, que ele buscava ascensão, que dois mundos se encontravam apenas por curiosidade momentânea. Carolina, cuja vida profissional sempre correra em agendas e relatórios, viu seu nome ganhar colunas e comentários. Alguns eram inofensivos, outros menos. Rafael, que vinha aparecendo como sombra em quase todas as crises da família, usou a situação para alimentar intrigas. Em uma mesa de jantar da elite, suas perguntas foram afiadas como lâminas. "Você vai permitir que isso afete sua posição?" insinuou, com um sorriso calculado de quem avalia potencial lucro emocional. Sebastião, que por vezes era menos implacável que o irmão, mostrou-se pragmático e um pouco preocupado. Havia riscos legais, rumores que poderiam afetar negociações que tramitavam no conselho. A questão, para Carolina, deixou de ser transmissão de imagem e passou a ser questão de escolhas. Cada reunião no conselho vinha acompanhada de olhares que mediam utilidade e prestígio. Cada elogio era, ao mesmo tempo, um peso. Quando alguém do jornal enviou um pedido de declaração, "Você confirma que mantém relacionamentos com pessoas de sua comunidade?", ela percebeu que a transparência exigida pelo público não era a mesma que ela queria para sua vida. Decidiu que teria que falar, por si mesma, e não pela versão que a imprensa faria. Houve um convite para a Gala Anual de Beneficência da cidade, um evento que sempre funcionava como vitrine para alianças e futuros contratos. Carolina foi convocada para uma fala, e naquela noite o salão estava repleto de luzes, vestidos longos e discursos ensaiados. Mateu hesitou em aceitar o convite que ela fez, não porque não quisesse vê-la brilhar, mas porque sabia que aquele tipo de brilho podia chamá-lo para uma cena em que ele se sentiria exposto. Luna, claro, não aceitaria ficar sozinha naquela noite. Mateu arrumou uma babá de confiança e foi. Antes de sair, ele olhou para a caixa do bolo, que estaria pronta para quando voltassem, e sentiu um nó de saudade. No salão, tudo parecia se mover com destino marcado. Aplausos, flashes e cadeiras acomodadas como num teatro de expectativas. Carolina subiu ao palco para falar sobre um projeto de habitação que sua empresa queria patrocinar. Havia sinceridade em suas palavras. O projeto visava reformar bairros e dar acesso a oportunidades, mas havia também pressões de atores que queriam que seu trabalho fosse enlatado em cifras e estatísticas. Rafael estava lá, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele deixou escapar em um momento de aproximação consigo mesmo um comentário sobre escolhas imprudentes e sobre reputação. A imprensa, que jantava em mesas VIP, sentiu o cheiro da história e começou a caçar ângulos. Quando as luzes se apagaram após os discursos, alguém compartilhou uma foto em que Carolina aparecia saindo do salão em companhia de Mateu. Ele, sem traje formal, com um casaco simples, ela, impecável. A imagem, recortada e legendada, ganhou milhares de visualizações antes mesmo de chegarem em casa. O que poderia ter sido apenas um rumor, transformou-se em fio que puxou outras tramas. Blogs noticiosos publicaram matérias que colocavam em questão a suposta naturalidade da relação. Comentários ferinos sugeriam que uma mudança de classe era, na verdade, algo fabricado para benefício pessoal. O primeiro impacto foi na escola de Luna. Crianças que repetiam frases em casa começaram a perguntar coisas que cortavam como pedras. Por que sua mãe é pobre? Ele é o mecânico do carro da minha mãe? O peso desses comentários se acumulou na pequena cabeça da menina, e em uma tarde veio para casa chorando porque uma amiguinha havia feito zombaria do bolo. Mateu viu a ferida na filha e pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que sua presença ali não bastaria para protegê-la das palavras do mundo. A dignidade que ele carregava transformou-se num escudo que agora não conseguia manter intocado. Na manhã seguinte, após noites de insônia e de mensagens com notícias impressas, Mateu foi até a oficina e calmamente deixou um bilhete sobre a mesa onde, nos primeiros dias, Carolina deixara o envelope com o recibo do carro. O bilhete dizia poucas palavras. Precisava proteger a filha. Ele agradecia, mas pedidos e gestos públicos não poderiam seguir. Isso feriria a filha. Deixou o bilhete e não ficou para explicar. Era uma decisão tomada pela urgência de salvaguardar Luna. O que foi duramente sincero para ele, soou como abandono para Carolina. 14 dias depois, a ausência de Mateu foi como um vazio mecânico que se sentiu em todos os cantos da vida dela.
Carolina passou dias batendo de porta em porta do próprio escritório, explicando decisões, respondendo perguntas cortantes e lidando com o conselho. Sebastian, que antes tinha conselhos pragmáticos, desta vez ofereceu uma proposta que a pressionou: diminuir a exposição, manter a posição e transferir alguns projetos para a gerência, sem alterar o controle real. Ela, porém, sentia que aquele passo seria apenas a continuação de uma vida que não a preenchia. O eco das risadas que ouviu de uma garotinha chamando Luna de filha do mecânico não a deixou em paz. Havia um preço a pagar, e para ela, o preço maior seria perder a chance de fazer algo verdadeiro. A decisão que tomou foi mais radical do que muitos esperavam. Entregou uma carta de renúncia ao conselho. Não foi um ato impulsivo, foi um documento pensado e amarrado com planos. A carta dizia, em palavras concisas, que não abandonaria o compromisso social, mas mudaria a forma como o exerceria. Anunciou a criação de um fundo de apoio para pequenos empreendimentos locais e a oferta de um aporte financeiro para expandir a oficina de Mateu, com condição de que ele fosse sócio e mantivesse autonomia na gestão. Pela primeira vez, usou o poder de seus recursos sem transformar aquilo em espetáculo. Tratou tudo como um investimento comunitário e uma parceria real. A renúncia teve um efeito em cadeia. Algumas vozes na cidade elogiaram a coragem, outras a chamaram de gesto imprudente. Rafael não escondeu o desdém, chamou a decisão de capricho, uma fuga. Sebastian teve que explicar para acionistas e parceiros e pagou o preço de questionamento sobre estabilidade. Dentro da mansão, a família reagiu com mistura de surpresa e medo. Mudar o curso de um legado era risco que poucos queriam tolerar. Enquanto isso, Mateu recebeu do correio um envelope com a proposta formal de Carolina. Era um documento bem redigido, com o detalhe jurídico necessário para que não parecesse padronizado. Ela propunha a abertura de capital para uma pequena expansão, compra de uma sala ao lado da oficina, equipamentos novos, contratação de 2 aprendizes, abertura de uma pequena cafeteria no fundo para que as mães pudessem esperar pelos carros. No documento constava também uma cláusula de parceria. Ela investia, mas Mateu mantinha a autonomia técnica e a operação ficava em suas mãos. Havia uma menção cuidadosa a uma garantia de segurança financeira para a Luna, mas não como um favor. Era um plano de educação e estabilidade firmado em contrato, algo que preservava sua dignidade. Mateu leu o documento, sentindo uma mistura de raiva, incredulidade e emoção. Não aceitou de imediato. Fez aquilo que era seu por natureza. Colocou tudo na mesa e avaliou. Precisava ser responsável, não aceitava entregas montadas que o colocassem numa posição de subserviência. Pediu uma reunião. A primeira vez que se encontraram para conversar, não houve flashes, não houve testemunhas. Apenas 2 pessoas em frente a uma mesa com xícaras de café e o crepitar distante de uma máquina no fundo. Não quero ser vendido, disse ele, direto. Carolina assentiu. Não havia nos olhos dela a disposição de quem vê um resultado de ego. Havia a firmeza de quem queria uma mudança verdadeira. Não é venda, respondeu com calma. É investimento. Você mantém tudo, Mate, só que com um pouco de segurança a mais. Não aceito que minha ação seja tomada como esmola. Não é isso que eu quero. As negociações foram longas e detalhadas. Lucia participou de conversas práticas, onde se discutiu desde o horário de funcionamento até a distribuição dos lucros para reinvestimento. Concordaram em um prenúpio sutil. Se porventura o relacionamento fosse para algo a mais, haveria acordos para garantias mútuas, mas nada foi apresentado como proteção humilhante. Apenas prudência de quem tinha recursos e queria transparência. Carolina também propôs a criação de uma pequena bolsa de aprendizado para jovens da vizinhança, contratando o primeiro tovo de aprendizes com salários mínimos e com compromisso de aprendizado prático. A formalização da parceria não apagou as tensões. Havia quem ainda sussurrasse na cidade. Havia situações pessoais que requeriam reparos. O custo emocional para Carolina foi enorme. Ela renunciara a um cargo que definira anos de sua vida, e, de repente, não haveria mais os mesmos luxos. Mas ganhou algo que por muito tempo lhe faltara, um sentido prático e humano em seu dia a dia. A reconciliação, quando aconteceu, não foi de cinema. Não houve uma corrida ao encontro em frente à oficina com músicas em crescendo. Foi, ao contrário, um momento de entrega que exigiu coragem. Numa tarde em que o céu era pesado e a chuva começou a desabar, Carolina apareceu na rua da oficina correndo, molhada, sem se preocupar com o cabelo ou a maquiagem. O vento empurrava os cabelos e o vestido grudava na pele. Entrou sem pedir licença.
Atravessou a sala onde estavam os meninos aprendizes e foi direto ao encontro de Mateu, que limpava uma peça com um pano velho. Eu sei que errei em algumas coisas, disse ela com a voz que vinha do fundo. Eu pensei que poderia consertar tudo com uma assinatura, com um investimento, mas aprendi que mudar a vida de alguém não é só injetar dinheiro. É estar, é caminhar junto. Eu estou aqui para ficar, se você me permitir. Ele ouviu. Não foi imediata a confiança. Havia dores que não se apagam num segundo. Mas havia também uma disposição dele de ver que a mulher à sua frente agira com corpo e risco. Ela veio comprovando sua decisão. Não pedira a retomada do posto, enfrentara a família, trajara a exposição dos comentários. Trazia consigo um conjunto de papéis assinados, não para forçar, mas para mostrar que não queria ser sombra. Havia contratos de investimento, o projeto do curso de mecânica para aprendizes, um plano para a pequena cafeteria que Lucia administraria. E vinha, além disso, com um pedido, que ele aceitasse não porque precisasse, mas porque queria. Eles conversaram durante horas, entre um parafuso e outro, entre um fundo de café e o som da chuva batendo na lona. Falaram sobre medo e orgulho, falaram sobre o luto de Helena, e Carolina falou de noites em que o vazio pesara tanto que só restara a vontade de fazer algo real. Prometeram, sem cerimônias, que não se salvariam mutuamente como heróis românticos. Combinariam trabalho e afeto, rotina e liberdade. Havia uma proposta prática. Ela faria o aporte e deixaria o capital em uma empresa separada, com conselho misto, em que Mateu teria assento majoritário. Assim, mantinham autonomia técnica e garantiam o investimento. Quando, meses depois, abriram as portas do novo espaço, uma extensão pequena e modesta ao lado da oficina, com um letreiro caseiro que dizia Oficina Flores e Café, a notícia rodou a vizinhança como se fosse a inauguração de uma praça. Não era a grandiosidade de um shopping, era algo menor e, por isso, mais verdadeiro. O projeto empregou 2 aprendizes que antes passavam o dia na rua. O café servia pães que Lucia assava de madrugada. As pessoas que esperavam pelos carros agora tomavam empanadas e conversavam. E as crianças, que antes gostavam de insultar, começaram a ver possibilidades. Carolina aparecia inteira, suada algumas vezes por mexer com buchos de motor e molhar o cabelo na chuva. Não havia traje de gala ali. Havia mãos juntas ao trabalho. A imprensa, que outrora adorara a história do escândalo, teve de reconhecer a transformação prática. Algumas colunas aplaudiram a coragem, outras continuavam céticas. Para a cidade, aquilo virou um exemplo ambíguo, mas vivo, provas de que uma escolha de vida podia ser feita sob riscos controlados e sob trabalho real. Rafael, por sua vez, crocitou indignações em jantares, mas aos poucos foi silenciando enquanto o negócio mostrava solidez. Houve, entretanto, custos que a reconciliação não apagou de imediato. Luna teve de reaprender que a mãe não era uma entidade projetada para apagar conflitos, que sua família era feita de pessoas imperfeitas, que precisavam conversas longas e seguras. Algumas crianças demoraram para aceitar, algumas famílias questionaram, mas as pequenas vitórias foram mais numerosas. Um jovem aprendiz que conseguiu estágio em outra oficina, a vizinha que passou a deixar seu carro para conserto por ali e, principalmente, a rotina que ensinava à Luna algo que nenhuma criança aprende em novelas: o valor da colaboração. 9 meses depois, em uma manhã clara e com o cheiro do pão recém-saído do forno, fizeram a festa de aniversário de Luna. Não foi no salão caro que a cidade oferecia, foi no quintal da oficina, com mesas improvisadas, bandeirinhas que Lucia havia cortado de papel e um bolo com cobertura ligeiramente torto. Era, nas palavras recortadas do convite, uma festa de quem gosta de juntar. Havia pessoas que representavam os 2 mundos, vizinhos com rostos marcados, clientes com mãos de graxa, colegas da antiga vida de Carolina que vieram por curiosidade e aqueles que viram nela uma alternativa possível. O bolo, quando foi trazido, estava imperfeito, a cobertura de morango escorrera num dos lados, e as velas estavam um pouco tortas. Luna olhou para aquilo como quem contempla um tesouro. Ao acender as velas, Prado, um velho amigo do bairro que sempre tinha conselhos práticos, disse em voz alta: "Não importa se o bolo está torto, o que interessa é que tem vela." Todos riram e cantaram. Mateus segurava a Luna no colo, e por um segundo, todo o peso que um dia pesara sobre seu peito pareceu menos cortante.
Naquele momento, alguém brincou em voz alta, repetindo a frase que outrora havia sido um nó na garganta de Mateu. E se alguém disser aqui, não temos dinheiro, filha? Havia ternura e uma pitada de ironia no ar. Mateu respirou. Havia mudado muito desde a primeira vez que pronunciara aquelas palavras num balcão de confeitaria. A dignidade que lhe defendia não fora perdida. Havia, isso sim, uma nova economia emocional, em que aceitar ajuda também podia ser ato de coragem e retribuição. Ele sorriu, olhando para Carolina e para Luna, e respondeu com leveza. Antes a gente dizia isso com medo. Hoje a gente sabe que às vezes não é sobre ter dinheiro, é sobre ter quem caminhe com a gente. A frase trouxe aplausos abafados. Não era um fechamento perfeito. Não havia mágica que apagasse passados ou dificuldades futuras. Mas era um caminho dado. Decisões concretas, trabalho diário e o compromisso de reconstruir uma vida com riscos partilhados. Nos meses seguintes, a oficina cresceu de maneira cuidadosa. O projeto de aprendizes se consolidou, o pequeno café tornou-se ponto de encontro. Lucia se tornou a voz materna que conduzia as agendas e fazia a ponte entre clientes e a vida familiar. Carolina, por sua vez, assumiu uma rotina mais prática. Amanhecia cedo para conversar com fornecedores, mas também aparava as pontas soltas de relações humanas que um dia lhe pareceram tão distantes. Sebastião voltou a aparecer, agora menos crítico, e até Rafael, em um gesto que surpreendeu a alguns, enviou uma mensagem pedindo desculpas públicas por ter sido duro demais. Uma mensagem que muitos interpretaram como tentativa de reaproximação. A família reinventada exigiu ainda negociações diárias. Alguns jantares foram tensos, intercortados por questões práticas. Quem pagava contas maiores quando os fluxos de caixa apertavam? Como dividir responsabilidades em relação à Luna? Como incluir a comunidade nas decisões do negócio? Nada naquela vida foi fácil, mas havia um princípio que guiava tudo: a parceria real, que preservava a autonomia de Mateu e aceitava o investimento de Carolina, sem o peso de humilhações. Algumas noites, quando a oficina estava fechada e Luna já dormia no quarto com o desenho que repetira o rosto da madrinha, eles sentavam na pequena varanda, as mãos entrelaçadas. Conversavam sobre o que ganhavam e o que perdiam. E às vezes, Mateu repetia a frase da oficina, mas com outro tom. Lembra quando eu disse, não temos dinheiro? Carolina sorria e lembrava das moedas contadas na água da luz. Lembro, dizia. E lembro de como a vida não se resolve com um gesto apenas. Foi um aprendizado para ambos. Dignidade e ajuda poderiam conviver, desde que as trocas fossem honestas. Ao fim, a história deles tornou-se menos interessante para manchetes e mais viva para quem passava pela rua. Exemplificava um tipo de coragem que nem sempre é estampada, a de abdicar de honras fáceis por meios de uma vida que abre mão de certa imagem por uma prática que toca a gente real. E quando de vez em quando alguém repetia a frase do passado como provocação, a resposta vinha devagar, afável e certeira. Nós temos trabalho, temos amor, e agora temos uma comunidade. Era pouco para os que esperavam finais cinematográficos. Era tudo para quem vive a rotina de verdade. Na noite em que a oficina fechou para férias e as luzes da cidade acenderam-se mais lentamente, Mateu ficou por um instante no portão, observando o letreiro caseiro iluminar a rua. Ele pegou no bolso o primeiro bilhete que Carolina deixara, guardado naquele mesmo cofre emocional que ele, aos poucos, aprendia a abrir. Luna, despreocupada, dormia com o rosto colado a um ursinho de pano que Lucia trouxera. Carolina aproximou-se sem fazer barulho, encostou a cabeça no ombro dele e, com as mãos aquecidas do ato de trabalhar, apertou as suas. Não precisava dizer mais nada. As escolhas concretas estavam postas: o investimento, o plano de ensino para jovens, o café com pão quente, e a vida continuaria exigindo trabalho duro. Na manhã seguinte, ao abrir as portas, viu nas prateleiras um bolo pequeno com cobertura caseira, cuidadosamente posicionado pela vizinhança que aprendera a amar aquele lugar. Havia chás, risadas e, no bolo, uma vela. Mateu olhou para Luna e falou,
meio sério, meio brincando. Hoje a gente tem bolo, filha. Ela abriu os olhos, sorriu e disse com a mesma simplicidade que movera o coração dele desde o começo. Antes você disse, não temos dinheiro, filha. Agora tem bolo. Eles riram. Não era a negação do passado, mas a celebração do presente conquistado com esforço e escolhas. A história continuou não como epílogo definitivo, mas como uma vida em curso, cheia de dias comuns, de desafios e de pequenas vitórias. E quando alguma vez a cidade puxou o fio do passado para discutir aquilo tudo, foi possível dizer com serenidade que a oferta que transformou tudo não fora um gesto de caridade vazio, nem a consumação de uma postura paternalista. Foi algo mais complexo, um engajamento que exigiu abdicações, ressignificações e muito trabalho. No meio daquela complexidade, uma menina de 4 anos aprendeu que as festas podem vir mesmo quando as moedas do início não foram suficientes. Aprendeu que a dignidade não se compra e que às vezes as mãos que ajudam são as mesmas que se dispõem a levantar junto. E assim, numa cidade que segue sempre em movimento, aquela oficina com um café ao lado tornou-se um pedaço de mundo em que 2 vidas de horizontes tão distintas se encontraram e decidiram construir, pedra por pedra, uma forma de família que cabia no tempo e no trabalho. Quando alguém repetia a frase que inaugurara a história, a que um dia cortou o ar de uma confeitaria, ninguém mais a repetia com vergonha. Às vezes vinha como memória, às vezes como aviso. E no mesmo tom em que era dita, havia agora muitas vezes a resposta. Podemos não ter tudo, filha, mas temos quem caminha com a gente. E isso, naquela vida combinada de graxa e pão quente, bastava para seguir.